Muito obrigado. O Senhor é santo e nos leva à santidade. O Senhor tem visitado o nosso lar, nossa família, e eu lhe peço, visita mais uma vez. Alguns ainda têm um coração duro, Pai, e eu lhe peço, quebranta o coração dessa casa, desse familiar que ainda tem a mente fechada por Evangelho. Abra os olhos como o Senhor abriu os olhos de um homem chamado Saulo de Tarso. Ele teve um encontro contigo num caminho para Damasco, e ali seus olhos se fecharam, mas o Ananias orou, teu servo, e as escamas caíram dos seus olhos, e ele se transformou no grande apóstolo Paulo. Pai, tira as escamas dos olhos, que está fechando o entendimento dos incrédulos, daquelas pessoas até que nós amamos, familiares, que não conseguem se render a Ti ou entender o Evangelho, mas eles hão de entender, porque nós vamos clamar, e o que tem de errado vai sair, e o que tem de mal vai cair por terra. Todo espírito de engano, de pecado, de sujeira, de coisa errada, vai sair dessa casa, e essa família será purificada, essa casa será purificada para a tua glória. E você que crê, diga assim seja. Diga obrigado, Jesus, eu e a minha casa. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Amém. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos orar mais, e hoje eu marquei a última unção na Rosa, tá? A unção com os 7 perfumes, foram 7 perfumes durante a campanha. Eu juntei todos eles aqui, ó, na taça. Todos os 7 estão aqui. E a gente vai fazer essa última unção com todos os perfumes em nome de Jesus, amém? Para perfumar com o perfume de Cristo a sua casa completamente, libertando, tirando todo o mal no nome do Senhor. E eu já quero começar com você hoje a campanha da purificação. Todo ano a gente faz essa campanha entregando sabonete, e chegou a hora de fazer. Vamos purificar. A gente está aí terminando o primeiro semestre, entrando no segundo semestre do ano, reta final, e a gente precisa purificar o nosso lar completamente para chegar na reta final abençoado, abençoadíssimo, na verdade, em nome de Jesus. Por incrível que pareça, né, irmão? Já estamos terminando o primeiro semestre de 2024. Eu fico lembrando da frase de Jesus para o Judas: se o que você tem que fazer, vai lá e faz logo. Eu acho que a gente precisa buscar Deus, receber dele a direção para fazer o que tem que ser feito, para mudar a nossa vida. Sabe, Deus é bom, e Ele tem mudado a vida de muita gente, mas a gente fica receoso, com medo. Me entrego, não me entrego, faço o que Ele manda, não faço. A Bíblia é palavra de Deus, não é palavra de Deus. Tem um monte de ensinamentos estranhos por aí hoje, e a pessoa fica relutando, e a vida só vai de mal a pior. Nós temos que nos render a Jesus Cristo. Se tem alguém que pode mudar a nossa vida, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E eu vou falar sobre isso um pouco com você hoje, começando numa declaração forte do apóstolo Paulo. Eu entendo como muito forte. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Aqui eu entendo essa declaração muito forte. Ele vai falar assim, logo no versículo 1, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ele fala: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia. Imundícia é contaminação, tá? Pessoa está contaminada. Só que aí ele fala assim: de toda a imundícia da carne, e do espírito. Isso aqui eu acho forte. Aí depois ele fala: aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isso aqui eu acho forte. Então eu posso ser contaminado na carne, mas também posso ser contaminado no íntimo, no espírito. Não é uma coisa que está na minha carne, não é uma coisa que eu faço voluntariamente, entendeu? Quando você está contaminado na carne, você faz tudo voluntariamente e parece que não fez nada.
Alguns aqui talvez já passaram por isso. E faziam as coisas deliberadamente, gostavam do que faziam e não se arrependiam do que faziam. Era uma coisa bem carnal mesmo, coisa da carne, desejo mesmo. A pessoa ia lá e fazia e estava tudo bem. Se alguém fosse falar, a pessoa ficava até aborrecida. Isso é problema meu, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Isso é problema meu, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. A pessoa ela não tinha nenhum remorso. É uma coisa bem carnal, ela queria mesmo aquilo, ela está contaminada na carne. Só que aí o Paulo vem e fala que a gente pode estar também, ou pode ser também, contaminado no íntimo, lá dentro, no espírito. E isso aí é complicado, irmãos. Entendeu? Porque isso aí faz com que a pessoa ela não tenha nenhum tipo de arrependimento. É uma coisa de dentro, sai de dentro dela, sai da alma dela, do espírito. Não é uma coisa que aconteceu, apareceu uma oportunidade e ela fez. Não. E aí, porque quando aparece uma oportunidade, você está fraco, você cai, você até volta atrás, você tem remorso, você se arrepende, você fala, caramba, por que eu fiz isso? Né? Apareceu uma oportunidade, você foi lá e fez, aí na hora você, caramba, agora eu já fiz. Aí você até se arrepende. É uma coisa mais carnal mesmo. Agora, uma coisa entranhada no espírito da pessoa, ela não tem arrependimento mais. O espírito está contaminado. Como que alguém vai purificar o espírito? Por exemplo, digamos que eu coma uma coisa estragada. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei algumas vezes. Não foi uma vez só, não. Irmão, eu odeio isso. Quando você come uma coisa que me faz mal, você passa a noite toda indo ao banheiro, vomitando. Meu Deus do céu. Quer acabar comigo é passar uma noite assim. É horrível, é ou não é? E eu ainda tenho um problema sério. Eu tenho uma dificuldade de vomitar, né? Porque quando você vomita, você joga tudo fora, você limpa, né? É uma limpeza. Aonde? Na carne. Não foi o seu espírito que foi contaminado. Foi a sua carne que foi contaminada por algo estragado que você comeu. Então, a sua carne está contaminada, né? A carne. Aí você está vomitando. Você vomitou, jogou fora aquilo mal, você vai passar um pouco de mal-estar ali, depois vai melhorar. E eu tenho essa dificuldade. Eu faço ânsia de vômito, mas não consigo vomitar. Então, o problema é sério. E por isso que eu não gosto dessa coisa, tenho maior cuidado. O que eu tenho que fazer, então, para evitar uma situação tão desagradável como essa? Eu tenho que saber o que eu como. Eu tenho que me alimentar melhor. Onde eu como? O que eu como? Cuidar do meu corpo? Me exercitar? Até falava com o pastor falou para mim agora cedo, né? Ele falou assim, pô, pastor, ontem o futebol foi muito bom, o senhor não foi. Falei, não fui, senti falta, mas hoje de manhã eu acordei mais cedo, fiz meia hora de exercício. Já que eu não fui no futebol, então eu acordei de manhã, já fiz meia hora de exercício, para poder compensar. Isso é cuidar do corpo, para não deixar meu corpo ser contaminado por vírus, por virose, por enfermidade, por doenças. Amém, Jesus? O pecado carnal é aquele pecado que você tem uma oportunidade, também você está com a carne propensa a cair naquilo, você vai cair. Agora, quando você está com o espírito contaminado, como é que faz? Porque é uma coisa, está entranhada, está lá dentro. A pessoa não quer saber do evangelho, não quer saber de Deus, e ela só anda fazendo bobagem. E ela tem dificuldade de se arrepender das bobagens que faz. O que ela faz magoa mãe, magoa pai, magoa marido, magoa esposa, magoa pessoa, fere as pessoas em volta dela. Aquilo gera depressão, gera opressão, gera ansiedade, gera uma doença que é mais psicológica, psíquica na alma. E ela tem que se purificar. Quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, isso aqui é muito forte. Eu posso ter imundícia, contaminação no corpo, na carne, na própria carne, através de alimentação, de coisas assim, ou até de pecados carnais, porque eu não consegui conter o meu impulso carnal, né? E isso aí não é tão difícil, sabia? Jesus vai dar a dica, eu vou mostrar para vocês a dica que Jesus dá para a gente vencer esses impulsos carnais, tá? Esses desejos
que vem de vez em quando, mas não é algo que te atormenta. É algo que de vez em quando vem, uma oportunidade que aparece e vem. E você tem que aproveitar. Só tormenta depois que você faz. Mas se você vencer, você não vai ficar atormentado por aquilo. Mas tem gente que está com imundícia no espírito, como o Paulo está dizendo. E essa pessoa, ela vive atormentada. Porque ela acorda pensando e dorme pensando. Ela está sempre querendo alguma coisa, sempre está querendo aquilo, sempre está querendo aquilo. É dentro dela a coisa. Como que alguém vai entrar dentro da sua alma e vai limpar a sua alma? Então você pode até procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico, ou com medicamentos. Você pode até buscar um tratamento que vai aliviar, que vai melhorar, que vai conter o seu impulso. Né? Se você, por exemplo, for numa associação de alcoólicos anônimos, você vai ver que não é ensinado lá que você vai ser curado. Na verdade, se ensina que você não tem cura disso. Você vai ter que aprender a conviver com a sua compulsividade de beber. Você vai ter que controlar aquilo. Mas o lema é cada dia um dia. Cada dia uma vitória. Porque você não tem como mudar aquilo dentro de você. Então como que eu vou fazer isso? Só Deus, irmão. Para entrar no organismo de uma pessoa e no mesmo dia conseguir purificar a alma. Não estou falando da carne agora. A alma, porque aqui está falando que a imundícia, ele fala, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e também do espírito. Mas como que eu vou me purificar do meu espírito? Não tem como. Amém, Jesus? Não tem como. Então eu preciso que Jesus faça isso na minha vida. E é por isso que a pessoa entra na igreja, fumando, bebendo, ou sei lá, adulterando, traindo uma esposa, traindo um marido, e quando ela se converte e tem um encontro com Deus de verdade, ela já sai diferente, no mesmo dia. Já sai com aquela leveza, né? E aquilo não ganha mais força na vida da pessoa. Então eu tenho que aprender a combater a imundícia da carne, e não é difícil, você vai ver. Mas tenho que permitir que Deus me ajude a combater a imundícia do espírito, e é isso que o Paulo está falando. Isso é muito forte. E ele fala assim, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É assim que eu consigo essas coisas. Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho isso aqui. Amém, Jesus? A Nova Bíblia Viva de Portugal diz assim, mesmo versículo, tá? Queridos amigos, outra versão, mesmo versículo. Queridos amigos, tendo promessas tão grandes como estas, afastemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Ele manda se afastar. Então nessa tradução você já tem uma dica aqui, certo? Digamos que você tem uma carne fraca. Toda vez que você encontra uma pessoa, você cai em pecado. Então se afasta dessa pessoa. Ah, pastor, mas aí? Você quer ter uma vida diferente ou não quer? Você quer ter uma vida onde Deus vai lhe abençoar muito ou não quer? Uma vida onde você vai parar de ferir pessoas que você ama ou você não quer isso? Se você quer, então é isso. Você visita determinado lugar e naquele lugar você sempre faz besteira, sempre faz borrada na vida. Por que você continua frequentando aquele lugar? Se naquele lugar te impulsiona a fazer coisa errada. Então é um lugar que você não tem que frequentar mais. Ele está mandando se afastar. Nessa tradução, a Nova Bíblia Viva de Portugal, ele fala, afastemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito e nos purifiquemos, vivendo no temor de Deus, dedicando-nos somente a Ele. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, mesmo versículo, outra tradução. Nova tradução da linguagem de hoje. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Então quem purifica sou eu. Olha só, irmãos. São as minhas ações que vão mudar a minha história. Que vão permitir que Deus consiga entrar na minha vida de uma tal maneira que a minha vida vai ser completamente diferente. Meus pensamentos, meus desejos, minhas vontades,
tudo isso são coisas que serão transformadas na minha vida. Eu só preciso permitir que isso aconteça. E é isso que eu quero ver com você. Amém, Jesus? Marcos capítulo 7. Purificar no corpo, na carne, mas também no espírito. Caramba. A Bíblia tem tudo que eu preciso para ter uma vida boa. Quer ter uma vida boa? Olha para a palavra de Deus, irmão. Sua vida vai mudar, não tem como não mudar. Mas olha com bons olhos. Olha para realmente querer mudança. Porque tem gente que não quer não, irmão. Está no espírito, tem que se libertar mesmo. É uma imundícia no espírito. Não é só na carne. Desejei, de repente caí, mas me arrependi rapidamente. Coisa da carne. Mas tem gente que está no espírito, não consegue se render a Jesus Cristo. Marcos 7, versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, divisão, contenda, né? A inveja, a blasfêmia, a soberba e o quê? E a loucura. Meu Deus, isso é um espírito cheio de imundícia. É do coração, não é uma coisa na carne, é no coração, é no íntimo, é no espírito. Então nenhum homem ou mulher que é uma pessoa que busca Deus, que está na presença de Deus, vai acordar um dia e vai falar: eu amo minha esposa, mas eu quero adulterar hoje. Ninguém não vai fazer isso. Faz porque está lá dentro. É espírito contaminado. É alma contaminada. Ninguém vai acordar: eu vou para o trabalho, depois vou sair e vou matar alguém na rua, porque deu vontade de matar uma pessoa. Ninguém com espírito limpo vai conseguir fazer uma coisa dessa. Ninguém acorda de manhã e vira um assassino. Ninguém acorda de manhã e vira um promíscuo. Ninguém acorda de manhã e vira um ladrão bandido. Ninguém acorda de manhã e vira um adúltero. Isso acontece porque está lá dentro. Jesus está falando que o que contamina é o que sai da alma, está no coração, está na alma, está no espírito da pessoa. Por isso que o Paulo está falando de imundícia no corpo, na carne, mas também no espírito. Então, a pessoa pode estar contaminada. Imundícia está contaminada. Eu posso estar contaminado na carne, e aí pode ser na carne fisicamente, eu falei da comida estragada e tudo, carne contaminada, ou na carne no sentido espiritual de eu desejei uma situação que surgiu e aquilo ali me levou ao erro. Eu vou me arrepender, vou ter remorso na hora, porque eu não sou mais assim. O meu espírito não tem imundícia mais. Então foi uma fraqueza, foi uma queda. E ali eu já vou me arrepender, já vou falar: poxa vida, por que eu fiz isso novamente? Você teve uma queda carnal, uma fraqueza na carne. E aí você volta correndo, se arrepende, vai falar com Deus, vai pedir a Deus, vai pedir perdão para a pessoa que você magoou, que você feriu. Você não vai querer continuar a fazer aquilo. Você teve uma fraqueza carnal. Você teve uma queda. Não é uma coisa que você fez e agora não tem nenhum arrependimento. Agora, quando é no espírito, é diferente, irmão. Quando o espírito está precisando de purificação, não está purificado pelo evangelho, e a pessoa faz algo que está no espírito, ela gostou daquilo, ela fez aquilo, estava lá. Está dando para entender, sim ou não? Ou está complicado de entender? Então ninguém acorda, né? E fala assim: poxa, eu amo tanto meu marido, mas hoje eu sei lá, eu vou sair na rua, eu vou encontrar um homem e vou me deitar com ele. Nenhuma mulher faz uma coisa dessa, irmão. Não faz. Não faz. Uma mulher decente, com espírito limpo, não vai fazer uma coisa dessa. É algo que está no espírito. É um espírito de adultério.
É um espírito de prostituição que está na pessoa. É o espírito dela que está contaminado por coisa maligna. Ninguém vai fazer isso. Do nada. Do nada. Ele é um ótimo marido. É um homem de Deus. Me trata tão bem. Não deixa faltar nada. Está sempre ali presente. Mas hoje eu acordei com vontade de me envolver com outro homem. Para com isso, irmão. O espírito está com a imundícia que o Paulo está falando. Por isso que eu estou dizendo que esse versículo de 2 Coríntios 7:1 é muito forte. Porque ele fala, ele garante que a gente pode ter imundícia na carne, mas também no espírito. Como é que eu tiro a imundícia da carne? Fácil, jejuando e orando. O jejum é uma coisa que até a ciência manda fazer, irmão. Mundo secular, esquece Bíblia, esquece igreja, esquece os Bíblias, nós. Esquece Jesus. É ruim falar isso, esquece Jesus, está amarrado. Amém, irmãos? Só falar já me, sei lá, me dá uma coisa assim. Esquece Jesus, está repreendido. Mas assim, até a ciência já prova e já ensina que jejuar de vez em quando faz bem para a sua saúde, para a sua mente, para o seu corpo. Vamos falar um pouquinho só, a mensagem não é sobre o jejum, mas o jejum ajuda você a vencer a carne, imundícia da carne, não é imundícia do espírito. Depois eu falo sobre isso, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 4. Tratar de imundícia do espírito, meu Deus do céu. É por isso que você vê, irmãos, muita gente da igreja, cristão, verdadeiro, mas de vez em quando comete os seus erros, comete suas falhas. Sai do espírito, como fala, né? Na verdade é que ela está com a carne fraca. Aí a velha criatura volta. E faz a pessoa gritar, agir errado. Mas é a carne. Se você começar a consagrar, jejuar, orar, você vai ver que você vai vencer aquilo ali fácil. Quando vier de novo aquele impulso, você vai conter tranquilamente. Você já venceu. Mas no espírito, quando é no espírito, a imundícia está lá dentro, no coração. Jesus falou, você viu a lista, né? Lista grande, né? Furto, homicídio, adultério, prostituição, avareza, inveja, muita coisa, mas é algo que está lá dentro, entranhado. Você tenta falar com a pessoa até briga com você. Nem falar de Deus para mim não quero saber de coisa nenhuma. Você que está implicando comigo. Imagina. Os pais, por exemplo, né? Que quer o melhor para o filho, para a filha, vai falar alguma coisa e ainda leva aquela palavra, né, dura, depois de tanto tempo criando aquela criança ali, cuidando daquela criança ali, dando tudo da pessoa. Bom, tem pai e mãe que é assim, tem pai e mãe que é desleixado, mas tem pai e mãe que cuida de verdade, né? E aí de repente escuta, porque agora tem 18, 17, sei lá, 16, 15, escuta aquilo do filho, a mãe chega a sentir aquela dor, o pai chega a sentir aquela dor no coração, né? Falei, caramba, poxa, quando que eu errei com ele? Quando que eu errei com ela? Nunca tratei mal, sempre eduquei, sempre coloquei tudo à disposição, deixei de ter para mim, para estar para eles, e agora me tratar desse jeito, o espírito está contaminado. A pessoa não tem nenhum remorso, porque, irmão, quando é na carne você tem um remorso na hora. Você teve uma queda carnal, uma fraqueza na carne, mas você é de Deus. Você comete aquele erro ali, talvez até fala rispidamente com alguém, você vai falar na hora, desculpa minhas palavras, fica assim, não, desculpa aí. Você já sente na hora, mas quando está lá dentro, irmão, quando não é uma coisa normal da pessoa, tá normal entre aspas, né? Está lá no coração já, está no espírito, tem que purificar. Bom, Jesus foi batizado e foi levado para o deserto.
para ser tentado, a Bíblia fala, por Satanás. O próprio Espírito Santo fez com que ele passasse por esse momento difícil para ensiná-lo alguma coisa. E aí no versículo 1 até o versículo 4, na primeira tentação, diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então o próprio Espírito Santo levou ele para lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Fome é uma coisa da carne ou é uma coisa do Espírito? Não é? Tem aquela famosa frase lá de fora, lá, o saco vazio não para em pé. Quer dizer, você tem que se alimentar. Eu já tomei meu café, daqui a pouco tem que almoçar, daqui a pouco tem que tomar alguma coisa à tarde, comer alguma coisa. Eu de manhã eu como pouco, eu particularmente. Eu comi uma torradinha de manhã, agora comi 2 ovos assim, acabou. E para mim já está satisfeito. Mas tem gente que gosta de comer muito de manhã. Então, fica a dica para comer bastante fruta e não ficar se enchendo de coisa também. Tem que cuidar do corpo, né? Mas assim, a fome é coisa da carne ou do espírito? Da carne. Meu corpo sente falta de alimento, certo? Jesus está nada mais, nada menos que 40 dias e 40 noites jejuando, irmãos. Aí, depois da última noite de jejum, a carne fala mais alto e ele tem a fome. É normal, Jesus estava num corpo humano, certo? Então, ele tem a fome. Na hora da fome, o diabo aparece. Eu sempre gostei desse texto, porque durante o jejum, 40 dias e 40 noites, o diabo não apareceu. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas na igreja fazendo jejum, até pastores. Irmão, fica com aquela cara de fome. Ai, eu estou jejuando. O diabo está fazendo. Para de jejuar, você já foi além da sua conta. Tem gente que só consegue jejuar 1 hora. Depois começa a sofrer. Não é? Você está vendo isso aqui? Ele jejua por 40 dias e 40 noites. E a Bíblia não fala que o diabo vem tentar ele. Ah, pastor, eu comecei o jejum e agora estou com uma tentação. O diabo está sobre mim, ele está vindo toda hora, está batendo na minha porta. Foi só começar o jejum. Ué, tem alguma coisa errada. Se você não consegue jejuar 24 horas, jejua 12. Se não consegue 12, jejua 6. Se não consegue 6, jejua 3. Se não consegue 3, jejua 1h30. Se não consegue 1h30, jejua 1 hora só. É simples, irmão. Você toma café às 7? Toma. Então, acorda mais cedo. 6. Não, peraí. Você toma jejum... Peraí. Deixa eu voltar a fita. Você toma café às 7, certo? Toma café às 8. Pronto, fica 1 hora sem tomar café. E jejua e cuida do seu corpo. Agora fica aí, a pessoa fica se matando de jejuar. Tem gente que não pode ficar sem beber água e quer jejuar completo, um jejum completo, alimento e bebida. Mas o médico já falou, você não pode ficar sem beber água. Alguns chegaram numa idade que tem que estar sempre bebendo água. Alguns talvez tenham alguma situação clínica que precisa sempre beber líquido. Então jejua com outra coisa, faz outro tipo de jejum. E continua bebendo sua água. Amém, Jesus? Agora, se você consegue fazer 72, eu já fiz 72 horas de jejum. Sem nada, sem comer, sem beber. Era mais novo, agora eu não faço não. Por quê? Porque me faz muita falta beber água. E eu não vou fazer jejum para ficar... Ai, Satanás está vindo contra mim. Eu não estou glorificando a Deus, irmão. A Bíblia fala que ele faz 40 dias, 40 noites. Ele teve fome, Satanás apareceu. Então você tem que saber jejuar. E por que o jejum? Porque o jejum faz com que a sua carne ela enfraqueça e você não tome atitudes pela carne. Então, quando você está fraco espiritualmente e a sua carne vê ou passa por uma situação, você encontra uma pessoa ou você passa por determinado lugar, parece uma oportunidade, mas é maligna a coisa. E você está bem, você vai dizer não, tranquilamente, não quero.
Você está sozinho lá no seu quarto, ou na sua sala, ou na sua casa, a mulher saiu, ou o marido saiu, ou o pai saiu, você está sozinho lá, e de repente vem no computador, aparece uma coisa lá pornográfica, e você é fraco nisso, sempre caiu nisso, e agora você quer ser de Deus, tem sido de Deus, você olhou aquilo ali, se você está bem na carne, bem, o Paulo falou de imundícia na carne e imundícia no espírito. Se você está bem na carne, você olhou, pum, fechou, está amarrado. Você não quer saber disso mais. Se você está mal na carne, você vai falar assim, está amarrado, não vou olhar. Só um pouquinho. Só que esse pouquinho vai se tornar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, daqui a pouquinho você está fazendo besteira. Parece bobagem. Muitos casais se separam por causa de pornografia. Vira um vício. Tem gente que é um vício, igual cocaína, igual maconha, igual cigarro, igual bebida alcoólica. É vício. A pessoa fica viciada em pornografia. É capaz de fazer loucuras por causa disso. O corpo dela, ele perde o domínio do corpo. O que o corpo pede, a pessoa vai lá e faz. É bem sujo a coisa. Tem gente que está tão contaminado, que faz coisas loucas aí para satisfazer sexualmente a sua carne. Entendeu? O jejum quebra a carne. O jejum faz com que você consiga dizer não para o seu impulso. O jejum é importante. Eu só tenho que aprender a jejuar. Eu não posso ficar fazendo jejum para poder sofrendo. O jejum não é para você ficar sofrendo, passando mal, desmaiando, sendo tentado pelo diabo. Ah, mas Jesus foi tentado depois que terminou o jejum, quando ele teve fome. 40 dias e 40 noites ele foi lá para ser tentado pelo diabo, mas 40 dias e 40 noites ele não foi tentado. Entende? Chegou o limite do jejum e o diabo apareceu. Então você tem que ter sabedoria. Está dando para entender, sim ou não? Mas tem que jejuar, para a sua carne não prevalecer. Porque nós somos inclinados a fazer o que a gente quer fazer. Ué. Tem coisa que dá prazer para a gente. E a gente não quer mais, mas dá prazer. Não vamos ser. Você não pode ser bobinho achando que aquilo que te dava prazer antes não vai te dar prazer agora. O que te dava prazer antes vai te dar prazer agora. Só que agora você não quer mais. A diferença é só essa, irmão. Mas o prazer continua. O desejo continua. A vontade continua. Só que você não quer mais. Por que você não quer mais? Porque você descobriu um Deus. E quer andar agradando esse Deus. Então você não quer mais. A sua carne vai querer. Porque a sua carne sempre quis. Porque estava acostumada a isso. O jejum é uma arma poderosa para vencer esses impulsos carnais. Poderosa. Amém, Jesus? Então, jejum, lógico, acrescenta a oração. Mas jejuar é importante. E vou repetir, nada de jejuar para ficar doente, passando mal, para todo mundo ficar tendo você como coitado. Coitado, está jejuando, já está meio fraco, já está esbranquiçado. Olha só, cuidado dele. Não, nada disso. É um jejum que vai requerer de você se abster de um alimento e vai satisfazer sua carne e vai fazer com que você a vença quando ela tentar vencer você. Tá? Entendeu isso aqui? Posso continuar? Ainda falando um pouquinho só do jejum, Joel capítulo 2, depois eu vou voltar no outro assunto, que eu quero falar do Espírito. Profeta Joel, Daniel, Oséias, Joel. Depois vem Amós e Obadias, Jonas e Miqueias. Depois de Oséias, de Daniel e de Oséias. Amém? Dificuldade de encontrar? Fecha a Bíblia, abra no meio, Salmos, vai para frente. Acabou. O Salmo fica bem no meio da Bíblia. Abriu no meio, achou Salmos. Ah, achei Provérbio, tudo bem. Achei Cantares, tudo bem, vai para frente. Aí você vai encontrar lá Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel. Se passou, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Volta. Acharam?
Joel 2, versículo 1 e 2 de Joel 2. Versículo 12 de Joel 2. Ainda assim, agora mesmo, é 12 que eu estou lendo. Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que Deus está dizendo para a gente? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com prantos. Então, quando que você consegue se voltar para Deus? Ele pode, em primeiro lugar, ele bota o quê? Jejum. Depois o clamor, a súplica, a oração. E aí ele fala com pranto, chorando na presença de Deus, se entregando a Jesus completamente. Mas ele começa a lista com jejum. Então o jejum me faz com que eu me volte, me converter, né? Converter, estou indo para lá, voltei, me converti para cá, certo? Isso é se converter. Tem tradução que diz se volte para Deus. O jejum faz com que você se volte para Deus. Então lá atrás você fazia isso, aquilo outro, e amava, gostava, tinha um prazer tremendo e não conseguia largar aquilo. Aquilo machucava, aquilo feria, aquilo traía, aquilo deixava pessoas aborrecidas, aquilo gerava conflito entre você e sua família. E você sabia disso, mas não tinha força para largar aquilo. O jejum faz com que você se volte para Deus e se volte, dê as costas para essas coisas e se volte para Deus. É o que o Joel está profetizando. Converter-se. Deus está falando através do... Né? A Bíblia fala que é Deus que está falando. Ó. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, é Deus que está falando, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então você está lá e você se volta para Deus. Bom, agora é Deus. Chega, acabou. Sempre tive muito prazer, gostei demais, bom demais, mas eu não quero mais. Não é questão, então, de você não ter prazer naquilo mais. Tudo bem, algumas coisas isso vai acontecer, né? Por exemplo, eu fumava bastante, principalmente quando eu usava drogas e bebia, aí eu fumava muito. Sem o uso das drogas e da bebida, eu fumava pouco, mas fumava. Eu não consigo suportar cigarro hoje. Mas, meu Deus do céu, assim, de longe, se alguém fumar lá na porta, eu sinto o cheiro da fumaça aqui já. De longe. É uma coisa assim que não dá, não tem condição de ficar perto. Horrível, irmãos. Não sei se você já passa por isso. Porque tem gente que não liga, né? Mas antes você fica num ambiente, todo mundo fumando. Você nem tá nem aí, você está tão acostumado com aquilo e tem tanto prazer naquilo, você não está nem aí. É igual eu falei outro dia com vocês, se você for hoje, se você é convertido já há um tempo, e você for hoje num boteco que você ia antes, você vai sentir cheiros que você não sentia. Você vai entrar nesse boteco que você ia antes, nas madrugadas, você vai chegar lá nas madrugadas, eu andava nas madrugadas, eu sei o que eu estou falando. Você vai chegar lá naquele lugar, você vai falar, caramba, meu Deus do céu, era aqui que eu ficava? Mas você nem sentia nada, irmão. Não sentia. Porque você estava no meio, estava entranhado, estava em você. Você amava aquilo. Aquilo era um ambiente que você gostava. Seus amigos estavam lá. Era ali que você se divertia a noite toda. E a prostituição, você não via como prostituição. Você via como coisa boa. Aquela coisa de sair com um, com outro, com uma, com outra. Aquilo ali era coisa boa. Aquilo ali era até status no meio das amizades. Até status. Ele é pegador. Status. O garanhão da turma. Coisa do diabo, irmão. A gente não vê maldade. A gente não vê o mal. Vai lá agora. Eu te desafio a ir lá agora. Você vai lá no mesmo lugar. Imagina os lugares que eu andava, meu Deus do céu. Praça Mauá. Misericórdia. Vai lá na Praça Mauá de madrugada, agora. Arrumadinho, limpinho, sendo de Deus. Você vai sair de lá assim. Meu Deus, eu andava por aqui. Ai, só cheira xixi. Meu Deus do céu, e que fumaça é essa? Ai, esse cheiro de maconha. Ai, meu Deus do céu. É assim que você vai sair. Por quê?
Porque a imundícia da carne saiu. Isso é coisa de Deus. Por isso que Deus fala, se volta para mim, como? Primeiro, jejum. Primeira coisa que ele fala, jejum. Passa a segunda parte aí. E isso com jejuns. Bota no plural ainda, né? Jejuns, não é para ficar, fez uma vez, acabou não, continua. Passa a ser prática. E vou repetir, para de fazer jejum se matando. Para de fazer jejum como eu vejo alguns fazerem aí. Mal consegue andar daqui a ali sem passar mal. Por quê? Porque estou jejuando, pastor, estou jejuando, estou nem aguentando, acho que nem vou na igreja porque estou jejuando. A pessoa quer fazer 24 horas de jejum, não quer nem sair de casa, mas tem que trabalhar, você vai ser demitido. Você vai falar o quê para o seu patrão? Não, decidi jejuar 24 horas, vou faltar aí, abona minha falta, dá meu pagamento. É coisa de Deus, decidi jejuar 24 horas. Vai lá falar para o patrão, você vai ter demitido, filho. Rua. Tem que ter juízo. A gente tem que ter sabedoria. Fala com Deus. Não é difícil, irmão. Ele está falando claramente. Primeiro, jejum. Depois, choro e com pranto. Na outra tradução, diz, com jejum, lamento e pranto. Esse, orando, tem que ter oração, logicamente. Fechou o jejum? Fechou, né? Vamos lá, então. Mateus 28, perdão. Primeiro, João 8. 36. Eu já estou acabando já. Contenha o impulso da carne aí de ficar com raiva do pastor. Ainda bem que eu estou pregando sobre conter o impulso da carne, né, irmão? Quero ver quando eu fizer o culto de 7 horas. Se alguém vai... O culto de 7 horas, eu vou mandar você desligar o celular e tirar o relógio do pulso, hein? Porque é um culto de 7 horas, hein? Já tem data já, 28 de setembro. 13 horas até 8 horas. 7 horas adorando a Deus aqui dentro. 7 horas. 7 horas, quero ver. Agora eu quero ver, irmão. O céu vai se abrir. Pode se preparar que depois desse culto, sua reta final do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai ser de arrebentar a sua vida, irmão. No bom sentido, né? Deus arrebentando na sua vida. Amém, Jesus? Porque o céu vai se abrir nesse dia. São 7 horas direto. Direto, adorando, buscando, orando, palavra, orando. Você quer sair, você levanta, vai, mas o louvor continua. Quer ofertar, vem, oferta, mas o louvor continua. E muito louvor, muita adoração. Eu já estou vendo aqui, ontem eu vi com os pastores, alguns tecladistas das igrejas deles, né? Bateristas, para se unir com o pessoal, para começar a formar um grupo grande, porque estou 7 horas ali. Imagine o Pedro 7 horas ali no teclado. Já tá com cara de cansado, só tem 1 hora em pé ali. Quer dizer, esse garoto novo, né, mano? Esse garoto novo, não sei não. Você foi no futebol ontem também? Ah, tá, entendi. Perdi o futebol ontem, pessoal. Mas não tem problema não, amanhã tem outro. Eu vou amanhã. O senhor gosta muito, né, pastor? Claro que eu gosto. Sempre gostei. E faz bem para a saúde também, né? Eu falei o quê? João 8, 36. O que diz aí João 8, 36? Se pois... 36, gente. E eu falei 36. Não, aí vocês estão... Não, eu falei 36. Vocês estão implicando comigo. Ah, na tela que o pastor Ailson botou 26, o pastor Ailson também foi pro futebol, tá lá dormindo lá. Irmão, se é para dormir, sai daí, cara. 36, vamos lá, todo mundo junto. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis, verdadeiramente, fala verdadeiramente. Não é algo falso, não é mentira de Jesus Cristo. Sabe, eu entrei na presença, vocês sabem como eu me converti, madrugada dentro de casa sozinho. Eu entrei naquela madrugada e tive a presença de Deus ali comigo. Ali eu recebi Jesus como Salvador. De manhã acordei minha esposa, fui para a igreja depois, logo de manhã, na quinta-feira, era quarta para quinta. Deus entrou na minha vida, ele usou Jeremias 29:13 na televisão, eu me converti dentro de casa, peguei minha esposa no dia seguinte, fui para a igreja com os meus filhos, e daquele dia em diante nunca mais entrou uma bebida alcoólica na minha boca, um cigarro,
nada no meu nariz, nada de droga, nada. No mesmo dia, irmãos. Por quê? Se o Filho pôde vos libertar, fala verdadeiramente, você vai ser livre. Ele tem a capacidade de entrar na sua alma e tirar a imundícia que está lá dentro. Não é só carne, não. Tem gente que já se converteu, mas a carne ainda tem alguma imundícia. De vez em quando o diabo quer contaminar a nossa carne. E aí a nossa carne deseja, e de vez em quando na nossa fraqueza a gente erra. Ninguém aqui é perfeito não, nem eu. A gente erra. É fraqueza carnal. Aí a gente se arrepende logo. A gente já entende que a gente vacilou. Na hora a gente entende, é assim ou não é? Na hora a gente percebe que a gente vacilou. Caramba, vacilei. Que vacilão que eu fui. Senhor, me perdoe. É coisa da carne. Agora, quando é coisa do Espírito, você vai lá, passa 3 dias, 3 noites dentro da comunidade, da favela, acontece, deixa a sua esposa barriguda. Meu Deus, eu nunca mais esqueci disso, irmão. Minha esposa com a barriga grande, para ter a minha filha, com meu filho pequeno, e sai com o pai dela para me procurar no cemitério, nos hospitais, em tudo quanto é lugar, porque eu desapareci por 3 dias. Onde eu estava? Igual um bicho dentro da comunidade, para lá e para cá. Meu Deus do céu, isso aí... E eu te pergunto, isso é uma fraqueza carnal? Não, isso é o espírito imundo. Naquela madrugada, Deus me lavou. Por que eu sei que Deus me lavou? Pelos dias que vieram. Nunca mais tive uma coisa dessa. Amém, Jesus? Porque aquilo, quando você é limpo lá, o Jó está dando a dica. Se converta, se volte para Deus, como jejum, choro, lamentação. Está dando a dica para a gente. Amém, Jesus? Agora, eu preciso ter essa limpeza na alma, no coração. Jesus, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa não tem. Foi o que eu falei. Você pode até fazer um tratamento. Você pode melhorar um pouquinho. Você pode começar a se controlar. E tem gente que consegue, tá? E vai se controlando, mas a pessoa viver no limite. A pessoa vive no limite o resto da vida dela toda. Ela vive no limite, na dependência de pessoas falarem algumas palavras ou até de alguns remédios. Que aí ela larga uma droga, mas entra em outra. Porque ela fica dependente daquele remédio, senão ela cai, senão ela faz besteira, senão a compulsividade dela volta. Mas Deus não. Se ele entra, verdadeiramente você é livre. É a alma, é a imundícia do coração que Jesus falou lá em Marcos, que a gente viu, né? 7, que ele fala que do coração é que sai o que contamina o homem. Está no espírito dele. Aí ele fala uma lista de blasfêmia, de adultério, de furto, de assalto, de homicídio, uma lista pesada. Diga amém, Jesus. Jesus, ele é um exemplo para a gente. Mateus 28. Por que ele pode fazer isso por você, meu irmão? Vou te mostrar aqui o que ele fala. Quem está entendendo até aqui? Mateus 28, versículo 18. Posso ler o 16, 17 e 18? Aí a gente... Amém. Obrigado. 16 diz assim, ó. E os 11 discípulos, 11 porque um já tinha traído Jesus, o Judas, né? E ele não tinha escolhido ainda o outro. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A carne, irmão, faz você duvidar. A gente está falando dos 11 discípulos mais próximos de Jesus. Eu já ouvi pastores falarem comigo que começaram a duvidar do ministério deles.
Eu lembro que teve um pastor que falou assim: pastor, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu falei: por isso o quê? Todo pastor já quis desistir, já duvidou do seu ministério. Eu falei para ele: desculpe, irmão, mas eu nunca duvidei do meu ministério. Eu sei quem foi que me chamou. E eu já passei por poucas e boas. Se hoje eu tenho uma vida um pouco mais tranquila, foi porque Deus me deu, porque eu já passei por cada uma com meus filhos, com a minha esposa. Cada batalha, momentos que parecia que nunca iam terminar, de escassez. Momentos em que tinha que dividir um prato de comida para nós 4. Já passamos por poucas e boas. Mas passando, como diria o outro lá que Deus recolheu, né? Dando glória a Deus, né? Não é isso? O Lázaro, né? Falava isso, cantava isso. E eu falei para ele assim: você me desculpa, mas isso nunca aconteceu comigo, não. Aí ele falou assim: então o senhor é o único. Eu falei: não, se o senhor procurar mais pastores, o senhor vai ver que tem outros pastores que também nunca duvidaram. Eu acho que o senhor precisa buscar Deus. Falei sério com ele, era um amigo, mas tinha, para mim, no meu ponto de vista, ele precisava buscar mais a Deus. Essa pessoa hoje não está no ministério, realmente não estava bem. E ele fala assim, ó: e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é aqui que eu queria chegar: é-me dado o quê? Leia aí para mim, alto, por favor. É-me dado todo o poder, aonde? No céu e na terra. É por isso que ele é capaz de limpar, purificar você da imundícia do espírito. Entende? Não só da carne. Lembre-se, 2 Coríntios 7, versículo 1, que o Paulo está dizendo que a gente tem imundícia na carne, mas também tem imundícia no espírito. O João falou que se eu jejuar, eu me volto para Deus. Eu tenho que me voltar para Ele com jejum. Eu posso, através da minha disciplina, da minha dedicação, vencer a minha fraqueza carnal. Mas quando é lá dentro, é o meu espírito, e que eu tenho dificuldade de me arrepender do que eu faço, porque o meu espírito está dominado, controlado, imundo, para usar a palavra bíblica. Não sou eu que estou usando essa palavra, não, está na Bíblia, você leu comigo. Deus tem a capacidade de entrar no meu íntimo e ali me purificar. Essa purificação faz que eu me sinta mal, só em lembrar de fazer o que fazia. Eu já falei aqui que eu não conto meu testemunho por menores. Eu não conto meu testemunho detalhados. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha do que eu fazia, das coisas que eu fazia. Você vê, o meu testemunho é sempre assim. Drogas, eu usava drogas, eu ficava tantos dias na rua, mas eu não dou detalhes da minha vida passada. Até porque também não diz respeito a ninguém. Mas eu não gosto de falar daquilo. Era outro homem. Literalmente outro homem. Amém, Jesus? Então para que eu vou... Uma vez eu encontrei uma pessoa, se converteu, e ele queria ser pregador do evangelho. Aí ficou lá na igreja. Eu falei, tá bom, fica aí, vamos preparar você, vamos ver se você tem chamado. E eu comecei a perceber algumas coisas ruins, não legais, no sentido de... Não parecia que estava convertido. De vez em quando tinha umas atitudes que não parecia ser de gente, sabe? Aí um dia eu estou vendo um barulho lá na cantina da igreja, não era essa igreja não. Mas a cantina da igreja, um barulho, uma confusão, um monte de gente conversando, falando. Aí eu falei, vou lá ver o que era. Saí do escritório, na ponta do pé, né? Como um bom pai para pegar seus filhos fazendo besteira, né? Fez o quanto eu faço isso, abre teu olho. Hoje eu cheguei aí, era 7h20, para ver se a igreja estava aberta no horário certo. De vez em quando eu dou um perdido neles. Dou um perdido neles para poder preparar eles para a obra. Aí cheguei, o cidadão está lá no meio, parecia um rei, né? No meio, todo mundo em volta, e ele falando dos tempos em que ele não era convertido, de
como ele andava armado, de como ele tinha armas pesadas, de como ele era respeitado já ia falar o nome da favela, não. Dentro da comunidade, não tem que falar nome de nada, tá? Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, né? Então, sem citar nomes nenhum, só estou falando do testemunho. E eu fiquei parado ouvindo. Sabe aquela coisa de olho brilhar? Eu estou falando do meu passado. De coisas que eu fazia que não me agradava. Que feria as pessoas em minha volta. Que machucava as pessoas. Como é que eu vou me agradar? Como é que eu vou me sentir realizado em contar o meu passado? E eu estou vendo ele falando, sabe, que eu fazia, que acontecia, que fulano tinha medo de mim, que não sei quem tinha medo de mim, que fulano de tal me respeitava, que não sei o quê, e que quando eu chegava, que era não sei... Eu estou só olhando. Eu falei, amigo, aí ele tomou um susto. Ô, pastor, tudo bem? Estou conversando aqui. Não, você está contando uma história. Vem cá, vamos conversar. Você quer mesmo ser pastor? Por que você está falando do seu passado com essa alegria toda? Não, pastor, eu só estou falando como que... Eu falei, não, mas você já está brilhando os seus olhos, esquece seu passado. Você é uma nova criatura, irmão. Ou não é? Aí ele ficou me olhando. Ele falou, pastor, pensando bem agora, realmente eu estava... É o ego da pessoa, né? Aquele ego de eu fazia e acontecia, né? Aquele ego, né, que está ainda dentro da pessoa. Eu falei, você tem que controlar seu ego, irmão. Senão você não vai conseguir ser um pregador do evangelho, não. E não conseguiu. Esse foi um dos que não conseguiram. Nem sei onde ele está hoje, mas depois deu ruim para ele. Você está entendendo, então? Por isso que o Paulo está falando aos Coríntios da imundícia da carne e da imundícia do espírito. Ele está falando que, ele está mostrando que eu tenho que vencer os dois. Se você já foi limpo no espírito, se Jesus já te purificou no espírito, agora o que você passa é tudo inclinação carnal, fraqueza carnal. Porque o seu espírito já está limpo, você é de Jesus e acabou. Entendeu? E como que eu faço isso agora? Jejuando. Se volte para Deus com jejum. Você vai ser uma pessoa mais tranquila. O jejum faz você ser mais tranquilo. Você conseguir ser mais orientado pelo Espírito Santo, entender melhor qual é a vontade de Deus. A gente quer entender qual é a vontade de Deus gritando, irmão. A gente quer entender qual é a vontade de Deus forçando a barra. Se a gente pudesse ir lá em cima brigar com Deus, alguns subiriam para subir. Se tivesse uma escada rolante, igual o Jacó viu, uma escada, né, que tocava no céu lá. Tem gente hoje aqui que se visse aquela escada do Jacó, ia subir pela escada para ela falar com Deus. Por que o senhor não fez aquilo por mim? Por que o senhor não abriu aquela porta? Caramba, eu fiz uma campanha, 7 dias. Tem gente que ia subir lá na escada para falar com Deus desse jeito. Está de brincadeira, irmão. Está precisando se consagrar e buscar mais a Deus, deixar com que essa imundícia saia tanto do espírito quanto do corpo. Agora eu vou fechar, hein? Fechando geral, tá? Pode ser? Malaquias, capítulo 3. O último livro do Velho Testamento. Fechar aqui agora. E eu vou te dar um desafio hoje, tá? Para essa semana, até a próxima quarta-feira, você lê o Salmo 51. E que esse Salmo 51 você não apenas leia, mas ore no Salmo 51, faça orações, porque ali é uma oração do Davi, tá? Salmo 51 é uma verdadeira oração que vai levar você na presença de Deus. O Davi está reconhecendo o seu defeito, o Davi está reconhecendo a sua carnalidade, o Davi está reconhecendo as suas falhas no Salmo 51. E eu ia ler, mas nem vou ler. Eu vou deixar isso como desafio para vocês. Para ter um capítulo de leitura durante essa semana, o Salmo 51 para vocês. Aí quem quiser melhorar a sua vida com Deus, vai ler com calma em nome de Jesus. E leia, anote, veja. Deus falou com você fortemente, faz uma anotação, volta lá de novo, lê de novo. Tem a semana toda para ler. Tá? Malaquias, capítulo 3, eu vou fechar aqui. Versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais.
o anjo do concerto, o anjo da aliança, né? Concerto é aliança. A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia de Jesus Cristo aqui. Aquele que nós desejamos é Jesus Cristo, tá? Esse anjo aqui é Jesus. E ele virá, ele veio. Morreu, ressuscitou, subiu, vai voltar. Mas ele já veio, certo? 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Aí já está falando de nós. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. E como o quê? O sabão dos lavandeiros. Esse sabão são elementos usados na época, e eles lavavam na beira do rio os tecidos, mas esses lavandeiros também, eles simbolizam purificação, Deus limpando você. Ele é o sabão dos lavandeiros, mas ele também é o fogo do ourives. E ele fala, quem suportará quando ele vier? Eu já falei do meu testemunho, né? Comentei. Então, vamos lá. Naquela madrugada, quando eu tive um encontro com Deus dentro da minha casa, sozinho, minha esposa e meus filhos estavam dormindo, se eu não suportasse aquilo, eu não teria chamado de manhã minha esposa para ir para a igreja e nunca mais sair. Tem gente que não suporta. Tem gente que vem na igreja e quando o pastor começa a pregar, vai embora na metade da pregação, porque a palavra veio, ó, e pá, chicoteou a pessoa. Ela não suportou. Aquilo foi o dia da vinda. Para aquela pessoa. Jesus chegou para aquela pessoa naquele dia que ela entrou na igreja, o pastor subiu no altar e pá, no lombo dela. Com a palavra. Ele nem conhecia a vida da pessoa. Com a palavra. E chicotada na pessoa. Ai, caramba. Deixa eu sair daqui dessa igreja, sabe que esse pastor, eu vim para cá para ver se ele me ajudava, esse pastor só está me dando chicote. Alguém contou uma história para ele. Contou não. É Deus encontrando você. Só que a pessoa não suporta a vinda do Senhor na vida dela. Se ela suportasse, ele seria o fogo do ourives para ela, purificando prata, purificando outro, purificando ela na alma. Purificação na alma, que o Paulo falou. Se ela suportasse, ele seria o sabão dos lavandeiros para lavar a carne. Lavar e purificar. Amém, Jesus? Mas a pessoa não suporta, porque a Bíblia manda fazer certas coisas que ela não quer fazer. A Bíblia manda ela largar certas coisas que ela não quer largar. A Bíblia diz que a libertação, que ele é capaz de libertar a pessoa de certas coisas que ela não entendeu, ela não quer ser liberta daquilo. E aí quando passou, é usado por Deus fortemente, quantas pessoas já levantaram no meio da reunião e já foram embora? Sabe o que aconteceu com elas? Voltaram para a mesma vida. Voltaram para a mesma sujeira. E eu não estou falando de gente que vai trabalhar não, tá? Porque tem gente que tem que levantar para trabalhar. Certo? Eu estou falando de pessoas que não suportam a mensagem, a palavra. A pessoa acha que vai vir para a igreja e vai ouvir só são palavras. Só falta aquele fundo musical, né? Aquele fundo musical e aquela palavra para massagear o coração. Não, Deus de vez em quando vai dar uma chicotada na gente. Vamos orar? Salmo 51, hein? Pelo menos o versículo 1 até o versículo... Deixa eu ver aqui. Lê o capítulo todo, pelo amor de Deus. Salmo 51 é excelente, é uma oração do Davi. Capítulo, você tem a semana toda para ler o Salmo 51, e eu ia ler, mas não vou ler, vou deixar como desafio para a igreja, tá? Deixa eu fazer uma oração com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora eu venho na tua presença. Hoje nós vamos iniciar essa campanha da purificação e vamos aprender muito, Pai. Mas hoje já, digamos assim, demos o pontapé inicial, já mostrando que a gente tem que ser purificado não só na carne, mas também no espírito.